Olá, pessoal! Vamos fazer uma super revisão com o tema ligação covalente, geometria molecular e polaridade. Primeiro exercício: identificar nessa estrutura que é a molécula do paracetamol quantas ligações sigma e quantas ligações pi temos aqui. Então, para a gente revisar um pouquinho, vamos lembrar que as ligações covalentes elas se dividem em três partes: simples, ligação dupla e ligação tripla. Na ligação simples, nós temos uma ligação que é chamada de sigma, que tem esse símbolo aqui. Na ligação dupla, uma delas é a sigma e a outra é chamada de ligação pi. E na ligação tripla, uma é sigma e temos duas que são ligações pi. Então, vamos começar contando as ligações pi, que eu acho que é mais fácil. Então, aonde tem dupla, uma é ligação pi. Então, uma, duas, três, quatro. Então, quatro ligações pi. As sigmas eu vou pintar aqui com esse marca-texto. E eu recomendo fazer isso para não se perder na contagem. Então, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, são 20 ligações sigma nessa estrutura. Número 2. Determine a fórmula molecular dos compostos abaixo. Fórmula molecular é aquela que conta quantos carbonos, hidrogênios, oxigênios, nitrogênios foram utilizados na estrutura. Quando nós temos aqui um desenho geométrico, é porque ali dentro estão presentes carbonos e hidrogênios que não são visíveis. Então é uma forma assim de minimizar o gasto de papel. Você reduz, né, aquele monte de estrutura, mas você tem que ter a noção que cada pontinha dessa figura tem um carbono. Então eu vou começar colocando os carbonos aqui, ó. O que está para fora já está representado, então eu só vou contar. Então são 5 carbonos aqui, com mais esse de fora, C6. Os hidrogênios eu tenho que representar também. Lembrando que cada carbono precisa fazer 4 ligações, eu completo os carbonos com as ligações que não existem ainda. Por exemplo, esse carbono fez 2 ligações, eu vou colocar 2 hidrogênios para ele fechar 4. Esse aqui também, ó, faltam 2 hidrogênios para ele. Esse aqui tem 3 risquinhos ao redor, representa que ele já fez 3 ligações. Então, eu vou colocar só mais um hidrogênio para ele fechar 4, e nesse aqui também, e nesse também. Agora, é só fazer a contagem. Então, vamos usar o nosso marca-texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem mais 2. Então, vai dar 10 com mais 3, 13. Então, temos 13 hidrogênios. Um oxigênio com mais um aqui, ó. Vou fazer um círculo. 2 oxigênios, O2. E um nitrogênio, então ficou C6H13O2N. Próxima molécula. Carbonos, coloca aqui no desenho, certo? São 6 que eu acabei de desenhar, 7 aqui em cima, 8 aqui embaixo, porque também tem um carbono aqui, 9, 10. Então ficou C10. Agora os hidrogênios. Esse tracinho que apareceu nesse hexágono é uma ligação dupla. Então, por exemplo, esse carbono aqui, ó, ele já está fazendo 4 ligações e eu não vou colocar nenhum hidrogênio para ele. Esse do lado fez 3 ligações, coloco um hidrogênio, aqui está fazendo 2, eu preciso de 2 hidrogênios. Também tem 2 ligações, 2 hidrogênios para esse também. Esse aqui fica um hidrogênio só para fechar 4. Aqui embaixo, ó, esse carbono, ele já está com 4 ligações ao redor. E os outros 2 já estão completos. Então, vamos contar os hidrogênios. 3, daí aqui, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Com mais 3, 14. Com mais 2, 16. Então, são 16 hidrogênios, C10H16. Não temos nenhum oxigênio nem nitrogênio, então já terminamos aquela molécula. Vamos para a última, começando com os carbonos. Então, aonde não apareceu nada na quina é um carbono. Então, vou colocar um carbono aqui, também. Agora, para os hidrogênios, né? Para depois fazer a contagem. Esse carbono, ele fez 4 ligações, não precisa de nada. Esse aqui está fazendo 3, falta uma ligação só. Aí aqui já tem 4, esse aqui já tem 4, e aqui já está completo. Então, ficou só esse hidrogênio aqui faltando. Então, vamos primeiro aos carbonos. Nós temos ali, ó, um carbono, 2, 3, 4, 5. Nesse desenho aqui são 5. 6, 7, 8. C8. Hidrogênios. Então, aqui, ó, vamos lá usar o marca-texto. 3, 4, 5, 6, 7. 7 com mais 3 dá 10. E não tem mais nenhum, né? Então, ficou agora H10. O nitrogênio, vou pintar de verde. 1, 2, 3, 4 nitrogênios. E faltam os oxigênios. 1, 2. Então, a nossa contagem ficou assim. C8H10, O2, N4. Beleza? Próximo exercício. Escreva a fórmula estrutural para os compostos. Fórmula estrutural, você tem que representar as ligações que cada um está fazendo. Aqui, a forma geométrica, o arranjo estrutural não tem importância. O que importa é colocar o número certo de ligação para cada átomo. A minha dica é fazer assim. Começa com o carbono, porque ele precisa de muitas ligações. Então, são 3 carbonos, eu vou fazer uma ligação entre eles. Aí, o próximo elemento vai ser o oxigênio, que também precisa de um número de ligações maior do que o hidrogênio. Você pode pôr oxigênio aonde você quiser. Eu vou colocar aqui no fim. A minha dica é o seguinte. Antes de ir jogando os hidrogênios, faça uma simulação. Coloque os tracinhos para ver quantas ligações estão faltando para cada elemento, para daí ver se o número de ligações é condizente com esse número de hidrogênios aqui. Então, por exemplo, esse carbono faz uma ligação, eu vou colocar 3 tracinhos para ele. Esse aqui faz 2, eu coloco 2 tracinhos, mais 2. E esse oxigênio falta uma ligação, porque ele tem que fazer 2 ligações. O total de tracinhos, que são as ligações previstas, são 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que eu não tenho 8 hidrogênios. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que colocar 2 ligações aqui entre os próprios carbonos. Eles vão fazer ligação entre eles mesmos para poder fechar o octeto. Então, eu vou escolher onde eu quiser, eu vou apagar a ligação de um carbono com o outro e vou colocar uma ligação dupla no lugar. Então, onde tinha 2 ligações, você fecha e forma uma dupla. Agora sim, eu tenho 6 espaços para os hidrogênios. E a minha molécula ficou dessa forma, com todos os átomos que foram indicados e com cada elemento fazendo o número de ligações necessárias. Próximo, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Coloca os tracinhos para ver se está certo o número. E eu já estou percebendo aqui, ó, se aqui em cima tem 5 e aqui embaixo também, vai dar um total de 12, e eu não tenho 12 hidrogênios. Então, vamos recorrer à ligação dupla. Eu vou apagar aqui e vou colocar uma dupla no lugar. E no resto, a gente coloca o hidrogênio. Uma outra hipótese para essa estrutura seria, ao invés de fazer uma ligação dupla, você pode fazer um ciclo.
Então, um ciclo que tenha 5 carbonos seria um pentágono. Então, 5 carbonos, cada carbono está fazendo duas ligações com hidrogênio, fecha o octeto da mesma forma. Letra C. 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um nitrogênio, que eu vou colocar nessa ponta. E agora eu vou colocar os tracinhos para ver como é que fica. Aqui 3, 2, 2. E o nitrogênio, que tem que fazer 3 ligações, eu coloco mais 2 para ele. Bom, vamos contar para ver quantas que deram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para 13 hidrogênios, vou ter que tirar 2 ligações para fazer uma ligação dupla. Aonde? Aonde você quiser. Eu vou colocar aqui no nitrogênio com esse carbono, ó. Vou colocar uma ligação dupla aqui, ó. E agora sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto. Finalizado. C3H7, um oxigênio, um nitrogênio. 1, 2, 3. Agora tem que colocar o oxigênio. Eu vou colocar o oxigênio aqui em cima, ó. Oxigênio. E o nitrogênio aqui do lado. Então, nós temos 7 hidrogênios para colocar. Para esse oxigênio, falta uma ligação. Eu já coloquei o hidrogênio ali, tá? Então, eu tenho só mais 6. Se eu deixar aqui, ó, 3 vazios, esse aqui falta 1. Esse faltam 2 e aqui faltam 2. Eu ainda tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que agora me sobram 6 hidrogênios, já que eu coloquei ali. Então, como tem um excesso de 2 ligações, eu faço uma ligação dupla, aonde você quiser. Eu vou fazer aqui, ó. Aqui. Aí vou colocar a ligação dupla. E agora os hidrogênios. E temos uma molécula formada. Passando para a próxima parte, número 4. No hidrocarboneto de fórmula estrutural representada abaixo, os átomos de carbono estão numerados de 1 a 7. Sobre esse hidrocarboneto são feitas as seguintes afirmativas. O total de ligações π na estrutura é igual a 3. Então, olha só. Lembra que nós falamos que quando temos uma ligação tripla, nós temos aqui 2 ligações π, então eu vou pintar aqui, ó, uma e mais uma, e aqui são 2 ligações π, e aqui mais uma. Então é verdade que eu tenho 3 ligações π. O átomo de carbono 2 forma 3 ligações π e uma sigma. Não, esse átomo de carbono 2, como ele tem ali, ó, uma simples para um lado, é uma sigma. E ele tem uma tripla para o outro lado, é uma sigma e 2 são ligações π. Então, tá errado. O átomo de carbono 5 é esse daqui, ó. Ele tem 3 ligações sigma e uma π, verdadeiro. Essa é sigma, essa também, e uma das duas aqui também é sigma, a outra é ligação π. O átomo de carbono 1 forma 4 ligações sigma. Se o átomo de carbono 1 só tem ligações simples, todas são sigma. Então, é correto o 1, o 3 e o 4. Ou são corretos, né? Indique a molécula apolar que possui ligações polares. Para você chegar na conclusão dessa resposta, o ideal seria desenhar todas essas estruturas para daí sim analisar. H2O já sabemos que tem geometria angular, porque nós temos 2 pares de elétrons sobrando, que faz com que essas ligações fiquem repelidas e elas fiquem para baixo. O HCl é uma molécula linear, já que tem só 2 átomos.
assim como o oxigênio. CH4 é uma molécula tetraédrica formada por 5 átomos. Então, nós temos esse desenho aqui, assim como o CHCl3 também é uma molécula de geometria tetraédrica. Para eu poder saber quais possuem geometria, ou melhor, polaridade da molécula, eu tenho que fazer análise dos vetores, ok? Então, aqui, ó, entre hidrogênio e oxigênio. Para saber para onde que aponta o vetor, eu tenho que lembrar daquela escala de Pauling. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, sendo que o flúor é o mais eletronegativo de todos. Quanto mais distante estiverem os elementos aqui, maior vai ser a eletronegatividade, a diferença de eletronegatividade daquela ligação. Aqui eu não estou interessada nisso, só estou interessada em saber para onde que aponta o vetor. Entre hidrogênio e oxigênio, o vetor aponta para o oxigênio, que é mais eletronegativo. Entre hidrogênio e cloro, aponta para o cloro. Nessa molécula, tanto a ligação é apolar, quanto a molécula será apolar também, porque não tem aqui a formação do vetor, já que os dois elementos são iguais e possuem a mesma eletronegatividade. Então, eu já posso até riscar a letra C, que não vai, né, ter essa conclusão aí. No CH4, os vetores apontam para o carbono, que é um pouco mais eletronegativo que o hidrogênio. Aqui nessa estrutura também aponta para o carbono, só que entre carbono e cloro apontam para o cloro. Então, essas moléculas que eu desenhei os vetores são moléculas que possuem ligações polares. Então, essas setas pretas aqui são as ligações polares. Agora, a gente tem que analisar se vai ter uma resultante diferente de zero ou igual a zero. Para a molécula ser apolar, a resultante tem que ser igual a zero. Então, ou seja, eu tenho que anular todos os vetores. Vamos começar com a água. Por causa da geometria da água, não tem como anular os vetores. Então, a água é uma molécula polar. O HCl, da mesma forma, é uma molécula polar, porque um único vetor não tem como anular. O CH4. O CH4, no papel, a gente não consegue visualizar essa resultante. Por quê? Porque eu não consigo desenhar com o ângulo correto. Mas mais ou menos eu teria uma resultante entre essas duas ligações, que seria um novo vetor apontando para o centro. E aqui também eu teria um vetor apontando para o centro. Como seriam vetores iguais, já que todos os ligantes são iguais, eu conseguiria anular e essa molécula será apolar. Então, aqui nós já chegamos à nossa resposta. Por que essa não é uma molécula apolar? Porque pode observar que os vetores estão apontando para baixo e para a direção dos cloros, que são os mais eletronegativos. Então, nós vamos ter uma nuvem de elétrons ao redor do cloro, fazendo com que ele apresente um polo negativo. E aqui, o hidrogênio apresenta um polo positivo, por isso que essa molécula também será polar. Então, resumindo, para a geometria tetraédrica, que é o caso dessas duas últimas moléculas, se todos os ligantes forem iguais, a molécula é apolar. Se algum ligante for diferente, ou se todos forem diferentes entre si, a molécula será polar. Então, a resposta do número 5 é a letra D. Número 7. Indica a alternativa nas quais as substâncias são constituídas apenas por moléculas polares. Bom, então vamos recorrer também a alguma coisa que a gente já fez no exercício anterior. No número 1, como nós temos dois átomos iguais, né, em cada uma das moléculas, aqui nós só temos moléculas apolares, tá? No número 2,
CO2. O CO2, ele tem esse desenho aqui, ó, geometria linear. O SO2 não tem a mesma geometria, porque o enxofre não é da mesma família que o oxigênio. Ele tem, desculpa, que o carbono, ele é da mesma família que o oxigênio. Ele tem 6 elétrons na última camada, só que ele vai fazer ligação dupla com o oxigênio, ligação dupla com outro oxigênio e vai sobrar um par de elétron. Isso faz com que a geometria fique angular. E toda geometria angular gera molécula polar. Geometria linear, se são formados por átomos iguais, os vetores serão iguais e poderão ser cancelados. Então, essa molécula é apolar. Então, fica a dica. Molécula do gás carbônico é uma molécula apolar. Número 3, HCl. HCl e NH3. O HCl é geometria linear. A gente já viu aqui anteriormente, é uma molécula polar. O NH3, por causa da geometria, também vai ser uma molécula polar, porque os vetores que apontam para o nitrogênio, eles não conseguirão se cancelar. Então, nesse caso, as duas moléculas são polares. Então, aqui, ó, moléculas polares. Número 4, a gente fez no exercício anterior aqui, ó. Uma delas, que é o CH4, é apolar e a outra é polar. Então, eu não marco porque eu preciso das duas polares. H2O e H2S. As duas moléculas têm geometria angular, então já são polares, porque essa geometria não permite o cancelamento dos vetores. Número 7. No número 7, nós temos aqui, ó, os tipos de ligações químicas dos compostos. Ele quer saber se a ligação é covalente, é iônica, o que ela é. NH3 forma ligação covalente porque são dois ametais. E como são átomos diferentes, a ligação é covalente polar. CO2 também é ligação covalente porque são ametais. E como são átomos diferentes, também é covalente polar. Trióxido de ferro. Aqui nós temos um metal e ametal. Então, aqui não preciso nem me preocupar em pensar o que é, porque a ligação é iônica. Metal com ametal forma ligação iônica. Cl2, cloro com cloro. Ligação covalente, átomos iguais, é covalente apolar. E o Ki também é um metal com um ametal, então é ligação iônica. A alternativa aqui contém todas essas informações. Letra A, covalente polar e depois a iônica. Aqui já deu errado, polar. Aqui que errou, aqui também. Letra A. Número 8. O fosgênio, COCl2, um gás incolor, tóxico, de cheiro penetrante, utilizado na Primeira Guerra Mundial como gás asfixiante, é produzido a partir dessa reação. Esse aqui é o fosgênio. Para eu saber dessa molécula, eu preciso desenhar. Então, eu tenho 4 átomos, um carbono, um oxigênio e 2 cloros. O carbono tem que fazer 4 ligações. O oxigênio tem que fazer 2 e cada cloro faz uma só. Então, eu inicio o desenho colocando o carbono no centro. Como eu tenho só 3 átomos, eu não vou fazer as 4 ligações separadas, né? Eu já sei que como o oxigênio vai ter que fazer 2, eu faço uma dupla com ele e as outras eu faço com os cloros. Como nesse caso aqui, olha, nós temos uma molécula formada por 4 átomos e no átomo central não sobrou elétron desemparelhado, essa geometria aqui, ela é triangular, também chamada de trigonal plana. Então, podemos afirmar que temos 2 ligações duplas e 2 simples? Não.
Uma ligação dupla e duas simples? Verdadeiro. Duas duplas? Não. Uma tripla? Não. Então a letra B é a correta. Número 9. Dê a soma das alternativas onde há exata correspondência entre a molécula e sua fórmula geométrica. N2. Qualquer molécula formada por dois átomos é linear. Correto. CO2. CO2, nós temos três átomos. Só que no caso do CO2, como ele tem 4 elétrons no átomo central e os 4 elétrons farão ligação, não sobra elétron desemparelhado. Então essa geometria também é linear verdadeiro. BF3. O boro é um elemento que tem só 3 elétrons na última camada. E como ele vai ter que se conectar com 3 flúors, os 3 elétrons estarão ocupados, formando ligação com esse flúor. Então, nós vamos fazer o quê? Uma geometria que é triangular. Então, essa aqui está errada. H2O. 3 átomos, só que nesse caso, como o oxigênio é o átomo central e ele tem 6 elétrons na sua última camada, ele faz uma com o hidrogênio, outra com outro hidrogênio e sobram 4 elétrons. Então, por causa disso, essa geometria é angular. CCl4. Qualquer molécula formada por 5 átomos é tetraédrica, verdadeira. PCl3. O átomo central é o fósforo, que possui 5 elétrons ao seu redor. Como ele vai se ligar com 3 cloros, eu já estou vendo que 2 elétrons vão sobrar. Por isso que essa geometria aqui, ela se assemelha a uma pirâmide. Então, ela é piramidal ou pirâmide trigonal. Então, a somatória aqui, nós vamos ter o total de 27, que corresponde aos itens corretos. Número 10. Dentre as afirmativas abaixo, assinalar a que contém a afirmação incorreta. Olha a pegadinha aqui, ó. Ligação covalente é aquela que se dá pelo compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Correto. O composto covalente HCl é polar, devido à diferença de eletronegatividade que existe entre os átomos de hidrogênio e cloro. Verdadeiro. O composto formado entre um metal alcalino e um halogênio é covalente? Não, é um composto iônico, porque nós estamos falando de um metal com um ametal, que é o halogênio, então essa aqui está errada. A substância de fórmula Br2 é apolar? Sim, porque eu não tenho vetores aqui entre eles. A substância CaI2 é iônica? Sim, porque o cálcio, que tem 2 elétrons, doa para o iodo, que quer receber um só, então ela é iônica. Número 11. Relacionar a geometria às estruturas. Observe que as moléculas, elas acabam se repetindo, né? A gente já viu essas moléculas anteriormente, então você já pode ir direto. Por exemplo, moléculas com 2 átomos, elas só podem ser lineares, então aqui fica o 2. E moléculas com 5 átomos só pode ser tetraédrica. Aqui fica o 4. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Para o NH3, eu preciso desenhar. E a gente desenhou aqui, ó. O N tem 5 elétrons, vai fazer 3 ligações. Nesse caso, nós temos uma geometria que é piramidal. E o SO2, o enxofre tem 6 elétrons. Vai se ligar com 2 oxigênios que só quer fazer 2 ligações. Então, sobrarão 2 elétrons sem fazer ligação. Isso aqui é uma geometria angular. Então, o número 3 é aqui, ó. Então, a sequência ficou 2, 3, 1 e 4. Indiquem a molécula que possui ao mesmo tempo ligações polares e ligações apolares. A água só tem ligação polar. Entre o H e o O, átomos diferentes, é ligação polar. CH4, da mesma forma, átomos diferentes, só pode ser ligação polar. CH3Cl, mesma coisa.
3 hidrogênios e um cloro, todos átomos diferentes, a ligação é polar. BeCl2, o berílio faz uma ligação com o cloro, outra com outro cloro, são ligações entre átomos diferentes, ligação polar. E a água oxigenada, aqui nós vamos ter os dois oxigênios se conectando entre si e os hidrogênios nas pontas para deixar todo mundo estável. Então, ó, essa e essa ligação, elas são polares. E essa que é entre o mesmo átomo é apolar. Então, a resposta é a letra I. Número 13. A polaridade das ligações e a polaridade final das moléculas são respectivamente. Então, aqui, ó, nós temos ligação polar, porque entre átomos diferentes, ligação polar, e aqui ligação apolar. Então, aquela alternativa que se tivesse o nitrogênio como ligação polar, eu ia cortar fora, mas todas estão, né, de acordo. Agora, para definir a polaridade da molécula, eu vou me basear no exercício que a gente já fez anteriormente, que nem aqui, ó, CO2. Como eu consigo cortar os vetores? É uma molécula apolar. O SO2, a geometria não favorece, a geometria é angular, por isso que a molécula vai ser polar. E por fim, aqui a molécula é apolar. Então, ó, ligação polar, molécula apolar, tá certo aqui e aqui também. Letra D. E o último exercício, tinha que desenhar a estrutura, dar o nome da geometria e dizer se a molécula é polar ou apolar. Vamos começar com a HCN aqui, ó. Entre esses átomos, o hidrogênio quer fazer uma ligação, o carbono quer fazer 4 e o nitrogênio quer fazer 3. Então, eu coloco o carbono no centro. Como eu preciso satisfazer todos eles, eu já vou fazer 3 ligações com o nitrogênio e uma só com o hidrogênio para deixar todo mundo estável. Moléculas de 3 átomos, onde o átomo central não tem elétron desemparelhado, tem geometria linear. Agora vamos falar sobre a polaridade. Entre o hidrogênio e o carbono, o vetor aponta para o carbono. Então eu faço aqui, ó, uma seta para o carbono. Entre carbono e nitrogênio, o nitrogênio é mais eletronegativo. 2 vetores apontando para o mesmo lado indica que a nuvem eletrônica está mais para a direita do que para a esquerda. Então eu posso afirmar que essa molécula é polar. PCl3. O fósforo, ele tem 5 elétrons na última camada, então ele fica no centro. 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai se conectar com 3 cloros que quer fazer uma ligação. Então eu coloco esses cloros nessa direção aqui e eu tenho esse par de elétrons que sobram e que empurra as ligações para baixo, dando o aspecto de pirâmide. Então o nome dela é piramidal. Entre fósforo e cloro, vamos lembrar da frase. Fui ontem no clube. Ó o CL aqui, ó. Briguei e saí correndo para o hospital. O fósforo perde em eletronegatividade e o cloro, por ter maior valor, ele vai ser o polo negativo. E outra, sempre que for geometria piramidal, a molécula é polar. H2TE. TE é o telúrio, que é da família do oxigênio, portanto, possui 6 elétrons ao seu redor. E ele vai fazer 2 ligações com os hidrogênios. Então, uma para cá, outra para lá. Sobraram pares de elétrons, geometria angular. O telúrio não está aqui nessa relação de eletronegatividade. Mas por conta da geometria ser angular, essa molécula também é polar. Então, geometria piramidal e geometria angular sempre formarão moléculas polares. E último caso, Cl2F2. Eu vou colocar o flúor aqui, os cloros aqui. Geometria tetraédrica. Teremos vetores aqui, né? De tamanho, de intensidades diferentes.
mas que apontam para o cloro e que apontam para o flúor. Só que são vetores diferentes, porque cloro e flúor são elementos diferentes. Então, nesse caso aqui, quando os 4 ligantes não são iguais, a molécula também será polar. Então, temos todas as moléculas polares nesse exercício aqui. Ok, galera? Espero que tenha ajudado. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.